Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos mostrou que o livro de Salmos é um livro que abre uma oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, porque o livro de Salmos tem 150 textos. Então você tem um longo período em que você pode ter um relacionamento com Deus. Leia um salmo por dia e você terá 150 dias para crescer na sua comunhão e na sua intimidade com Deus. Se você ler o livro de Salmos 2 vezes no ano, você cobre 300 dias do ano, todos os dias mantendo relacionamento com Deus. Segundo, porque o livro dos Salmos, ele é como se fosse um manual. Você abre o Salmo de número 1 e ele fala como ser bem-sucedido, e quando você chega no Salmo 150, ele fala que todo ser que respira deve louvar a Deus. No meio do caminho entre o Salmo 1 e o Salmo 150, ele vai trazendo em cada salmo uma experiência individual que cada salmista passou na sua vida e que nos traz uma, uma informação, um conhecimento de que Deus está conosco todos os dias. Então, o Salmo de número 1 diz assim: você vai ser bem-sucedido, você vai ser feliz, você vai ser bem-aventurado, que quer dizer, você terá sucesso se você não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se sentar na roda dos escarnecedores, mas ler a palavra de Deus e meditar nela dia e noite para colocá-la em prática, porque fazendo isso você vai conhecer mais a respeito de Deus e você vai ser como se fosse uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e que no devido tempo dá o seu fruto. Isso significa que você, lendo a palavra de Deus diariamente para colocá-la em prática, estará diretamente ligado à fonte. A fonte da vida é o próprio Deus. E ligado à fonte, você vai receber ribeiros de águas. Os ribeiros de águas são as palavras de Deus, que vão matar a sede da sua alma e que vão fazer que as suas folhas não sequem, que vão fazer que você tenha todos os dias a renovação da sua fé, da sua esperança, amor, paciência, união, comunhão e vão fazer você nunca ficar abatido ou se sentindo solitário, porque as suas folhas vão ser como folhas que não secam, porque você vai estar ali todos os dias recebendo uma força, uma renovação da sua graça. O Salmo de número 1 fala que no final dele fala assim: os ímpios, eles não são assim. Eles são como a palha que é espalhada pelo vento. Eles não têm direção, eles não sabem para onde estão caminhando, eles ficam perdidos. Mas aqueles que buscam meditar na lei do Senhor dia e noite para colocá-la em prática, vão ter esse contato com Deus, que é a fonte, como ribeiros de águas. Ribeiros de águas também fala de águas em movimento, fala que a palavra de Deus vai se agitar em você. E essas águas em movimento vão lavar o seu coração dos pecados, vão limpar os seus pensamentos das coisas erradas, vão mostrar a você o caminho reto, um caminho limpo, que é o caminho preparado por Deus para você. E quando fala que dá o seu fruto na estação própria, significa que em toda a sua vida você vai produzir resultados, você vai ter frutos, você vai alcançar o sucesso, vai alcançar a realização, vai cumprir os seus propósitos aqui na vida. Depois desse salmo de número 1, que mostra qual é a orientação para que você seja uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, você vai passando por
todos os salmos e cada um deles vai revelando como a bondade de Deus se manifesta em nossa vida. No Salmo de número 3, você vê Davi dizendo assim: como se tem multiplicado os meus inimigos e os que buscam o meu mal. Mas eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Então, o Salmo de número 3 nos dá um ensinamento. Quando estamos cercados por inimigos, nós, em Deus, conseguimos deitar e descansar. Por quê? Porque é Ele que cuida de nós. No Salmo de número 4 está escrito: na angústia me deste largueza. O Senhor me deu alegria maior do que quando os meus adversários estavam com muito vinho e o melhor trigo na sua mesa. Você sabe o que significa isso? Que mesmo na angústia, Davi conseguiu receber de Deus a tranquilidade, a paz, mesmo quando em uma intensidade maior do que quando os inimigos dele estavam com o melhor vinho e o melhor trigo. Quando você se sente abatido, o Salmo 42 diz: por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Quando você pensa que você está sozinho, o Salmo 13 fala: até quando o Senhor se esquecerá de mim? Para sempre, até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? O salmista sentiu-se sozinho em um momento da vida, mas ele termina o salmo dizendo: mas eu sei que o Senhor ainda me salvará e por isso posso confiar no Senhor. Então, o Salmo 13 revela para nós que quando nós sentimos que estamos sozinhos, não estamos. O Senhor está do nosso lado. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso está escrito no Salmo 46. E no mesmo Salmo 46, no versículo 10, está escrito: aquietem-se, porque eu sou Deus e eu serei exaltado entre os povos. Em outras palavras, fiquem tranquilos, eu sou Deus, eu sei a hora certa de fazer e de trabalhar, eu não vou decepcionar, eu vou fazer e vou mostrar o meu poder e você receberá o meu livramento. O Salmo 121 fala que ele é aquele que guarda os seus filhos e ele não dorme. Então você tem um Deus que não dorme, que está sempre cuidando de você. Por essa razão, o Salmo 100 fala: celebrem a Deus, todos os moradores da terra, com júbilo e com alegria, cantem a Ele. E o Salmo 150 vai terminar dizendo que, de tantas bênçãos que Deus opera em nossa vida, nós devemos louvá-lo e todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Hoje nós estamos nesse propósito no dia 136. Então a ideia é 150 dias para crescer com os salmos, porque são 150 dias para ler um salmo por dia. Estamos hoje no dia 136. E o livro de Salmos é um livro de louvores. O povo de Israel escreveu, eles fizeram uma coleção. Eles pegaram as poesias que foram escritas por várias pessoas de épocas diferentes que louvaram a Deus com esses salmos e formaram esse livro de salmos para louvar a Deus. Eles usam o livro dos salmos como um saltério, como uma harpa, como um livro de louvores. Por isso que o nome dos salmos em hebraico é Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim quer dizer justamente louvores. Eles usam o livro dos salmos como o livro dos louvores para cantarem a Deus. E o Salmo 136, do livro de Salmos, não tem capítulos. Você está vendo o capítulo 136 porque essa Bíblia é uma Bíblia digital de estudo. Então, para facilidade, ela coloca capítulo 136, mas na verdade, Salmos não tem capítulo, só tem número. Então é Salmo de número 136, ou você pode falar Salmo 136, falando no singular, Salmo 136, porque
O salmo individual é no singular. Salmos no plural é para se referir ao livro, ao conjunto dos salmos. E o Salmo 136, ele tem 26 versículos e em cada um dos 26 versículos ele repete: porque a sua benignidade é para sempre. Então, o número 26 aqui, 26 versículos, significa que ele repete 26 vezes, porque a sua benignidade é para sempre. Não vamos falar aqui sobre a questão dos números do povo de Israel, mas o povo de Israel pega cada letra do seu alfabeto e cada letra tem um número, e a soma dos números que representam as letras é um número que eles usam para identificar alguém. Então, o nome de Deus é Yahvé. Se você pegar as letras que formam a palavra Yahvé, os números que cada letra tem, somados, eles somam 26. Essa é uma questão que nós não vamos aprofundar aqui, porque o objetivo é meditar na palavra, mas é só por uma questão de curiosidade, de entender que quem escreveu o Salmo 136 escreveu 26 versículos e ele colocou porque a sua benignidade é para sempre como uma forma de louvar a Deus, como uma forma de dizer assim: o nome do nosso Deus, que soma o número 26, ele é todo-poderoso. Então veja aqui o versículo 1. Louvai ao Senhor, porque ele é bom. E aí vem a frase que se repete em todos os 26 versículos, porque a sua benignidade é para sempre. Aí vem o versículo 2. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Aí versículo 3. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Todos os versículos, os 26, são assim. Ele fala uma coisa e depois ele diz: porque a sua benignidade é para sempre. Muitos dizem que esse salmo ele era usado para que o sacerdote dissesse a primeira parte e a congregação dissesse: porque a sua benignidade é para sempre. E ao repetir a congregação, o sacerdote falando a primeira parte e a congregação repetindo: porque a sua benignidade é para sempre, 26 vezes, eles estavam dizendo: o nome do nosso Deus é bom, a benignidade dele é para sempre. Essa é a ideia do Salmo 136. O Salmo 136, ele exalta o nome de Deus. O nome de Deus que, somando as letras de Yahvé, soma 26, fala por 26 vezes: a benignidade do Senhor é para sempre. Em outras palavras, o nosso Deus, ele realmente é bondoso, ele realmente é benigno. E essa benignidade, ela é dividida em várias partes. E nós colocamos aqui algumas cores de forma intencional para dividir esse texto do Salmo 136. Então, na primeira parte, você está vendo aqui a cor laranja, versículos 1, 2 e 3. Ele fala assim: louvai ao Senhor, porque ele é bom. E aí, porque a sua benignidade é para sempre. Versículo 2: louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. E o versículo 3: louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Nesses três primeiros versículos, ele está dizendo: o Deus que nós servimos, ele é o único Senhor. Ele é, versículo 2, o Deus dos deuses. No versículo 3, ele é o Senhor dos senhores. Então, essa primeira parte fala assim: só nosso Deus é verdadeiramente Deus. Agora, a segunda parte, aqui nessa cor rosa, do versículo 4 até o versículo 9, ele vai falar que o nosso Deus, ele que criou a natureza. Ele é o Deus que tem o governo, o domínio, ele criou a natureza, o universo. Então veja aqui o 4.
aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Versículo 5: aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. 6: aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. 7: aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. 8: o sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. 9: a lua e as estrelas, para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Então nós vemos aqui que nessa segunda parte, do versículo 4 até o versículo 9, ele fala que Deus ele faz maravilhas, e essas maravilhas são que ele criou o céu, ele criou, colocou a terra sobre as águas, ele criou os grandes luminares, o sol para governar o dia e a lua e as estrelas para presidirem a noite. Então ele está falando que o nosso Deus tem o domínio sobre o universo, sobre a natureza, sobre tudo o que existe que foi criado. Agora vem mais uma parte que vai do versículo 10 até o versículo 15. Do versículo 10 até o versículo 15, ele vai dizer que o nosso Deus é benigno porque ele libertou o povo de Israel do Egito. O povo de Israel ficou como escravo no Egito por mais ou menos 400 anos. Eles ficaram no Egito. E Deus tirou eles do Egito e levou eles para uma terra que Deus prometeu para eles. Então aqui do 10 até o 15 está em verde, porque a benignidade de Deus se manifesta porque ele tirou o povo de Israel da escravidão. Então 10. Foi ele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. 11. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. 12. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. 13. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. 14. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. 15. Mas derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aqueles que já leram o livro do Êxodo sabem que quando o povo de Israel fugiu do Egito, quando eles estavam escapando, o mar vermelho estava à frente deles. Deus dividiu o mar em duas partes e disse para o povo: passem pelo meio. Eles passaram pelo mar em seco e depois o Faraó, junto com seus soldados, perseguindo o povo de Israel, quando eles entraram no mar, o mar se fechou e eles foram vencidos. Então essa parte verde aqui do versículo 10 até o 15 nos falam: a benignidade do Senhor nos ajudou e nos livrou da escravidão. Agora vem uma outra parte que vai do 16 até o 22, que fala que Deus guiou o povo pelo deserto. Quando eles saíram do Egito e escaparam, eles ficaram 40 anos no deserto. E a Bíblia fala que Deus cuidou deles durante esses 40 anos até que eles chegassem na terra prometida. Então, versículo 16: aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. 17: aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. 18: e deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Quando a gente lê aqui o versículo 16, aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre, esse versículo está dizendo assim: aquele que nos guia pelo deserto. Você pode estar agora ouvindo essa mensagem e pensando: eu estou passando por uma situação terrível, eu estou passando por uma situação difícil. Isso é um deserto. É um momento difícil que você está passando, mas guarde esse versículo 16 hoje. Nós devemos louvar aquele que guiou o seu povo pelo deserto. Da mesma forma como ele guiou o seu povo pelo deserto,
Ele está guiando você hoje. Exatamente agora que você está ouvindo essa mensagem, Deus está guiando e cuidando de você por esse deserto. Não tenha medo, porque Deus, ele sabe que você está nesse deserto. Ele está vendo que você está passando por essa situação. O povo de Israel ficou durante 400 anos no Egito como escravo. E Deus viu que eles estavam naquela condição. Quando chegou o tempo certo, Deus os arrancou dali. E Deus também vai arrancar você desse deserto, e ele tem terra prometida, assim como ele teve para o povo de Israel para você. Então, versículo 16: aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. O nome de Deus soma 26 e esse salmo tem 26 vezes falando que a benignidade do Senhor é para sempre. Isso traz a certeza de que a benignidade do Senhor está com você. 17. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. Então, talvez o seu inimigo seja grande, talvez ele tenha muito poder da mesma forma como os reis, mas Deus derrotou reis famosos. Veja o versículo 18. Ele deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. 19. Seom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. Seom foi um dos reis, ele era rei dos amorreus, e ele foi destruído por Deus. Versículo 20, e Og, rei de Bazã. A Bíblia conta que Og era um homem gigante. Conta-se que ele tinha mais de 3 metros de altura. Então ele era um homem das gerações antigas, que eram como gigantes. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. Não importa qual o tamanho do gigante que você está enfrentando. Deus derrubou a Seom, que era rei dos amorreus, e ele derrubou Og. E você conhece com certeza a história do rei Davi, que derrubou o gigante Golias. Deus, ele tem a sua benignidade. Versículo 21. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. 22. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Agora vem o versículo 23 e 24, que fala que Deus, ele lembrou do seu povo e os ajudou dos seus inimigos. 23, que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. 24, e nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. E o salmo termina com o versículo 25 e 26, dizendo: ele dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Ou seja, ele cuida da nossa mesa, ele cuida do nosso sustento, porque a sua benignidade é para sempre. Então a conclusão é: louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Esse salmo nos ajuda a lembrar que Deus é sempre bom, o tempo todo ele é bom, mesmo quando estamos passando por deserto, mesmo quando estamos cercados por reis poderosos, mesmo quando parece que ele está longe de nós, ele continua sendo Deus. Como diz aqui na primeira parte do versículo 1 ao 3, louvai ao Senhor, porque ele é bom e porque a sua benignidade é para sempre. Ele é o único Senhor. Versículo 2, louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Ele é o Deus dos deuses, ele é o único Deus verdadeiro e poderoso. E o versículo 3, louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Ele é o Senhor dos senhores, ele tem todo o poder e o governo e o domínio sobre o universo. Ele fez todas as coisas, como diz do versículo 4 ao 9. Foi ele que criou as maravilhas, que criou os céus, estendeu a terra sobre o mar, que fez o sol e a lua, e ele é aquele que criou todas as coisas e deu vitória para o seu povo, os conduziu pelo deserto, derrotando seus adversários, lembrou do seu povo na sua humilhação, e ele dá
o alimento para toda a carne. Que você receba essa palavra hoje para estar sempre com Deus. Agora, eu tenho um convite para fazer a você que ouviu essa mensagem e que ainda não recebeu a Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que perdoa os nossos pecados, porque ele morreu em uma cruz para nos justificar dos pecados. Ele sofreu para nos trazer a salvação. Então, para que você possa alcançar e ter acesso a esse Deus Yahvé, cuja benignidade é para sempre, você deve aceitar a Jesus como seu Senhor único e suficiente. Quando você aceita Jesus como seu Senhor único e suficiente, você reconhece que tem pecados e que você precisa receber o perdão desses pecados, e você reconhece que só Jesus é que dá o perdão dos pecados. Muitas pessoas dizem que você pode chegar até Deus ouvindo Allan Kardec, ouvindo Buda, ouvindo um santo, uma imagem, mas nenhum nome, por mais conhecido que seja, pode levar até Deus. O único nome que leva até Deus é Jesus, porque ele morreu por todos para trazer a salvação. Você pode ouvir essa palavra e sentir um desconforto, pensando assim: mas eu sigo Buda, mas eu sigo os ensinamentos do Allan Kardec, mas eu sigo os ensinamentos de São João, São Pedro, a Virgem Maria, mas nenhum deles está vivo. Todos eles morreram e não têm mais poder para fazer alguma coisa por você. Eles podem ter deixado ensinamentos, mas Jesus está vivo. Ele não só deixou ensinamentos, como ele ouve a sua oração e fala diretamente com o Pai, que é Deus, que criou todas as coisas, para que você tenha respostas. Por isso, só Jesus leva-nos para Deus. Os outros podem ter deixado ensinamentos, mas Jesus, ele não deixou só ensinamentos. Ele é a vida. Ele ouve a sua oração hoje. Eternamente ele está à direita de Deus para trazer respostas para todos aqueles que o buscam. Por isso, você precisa crer em Jesus como Filho de Deus e fazer uma declaração pedindo para que ele perdoe os seus pecados, porque assim você se torna filho, filha de Deus, e você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus em você, e o seu nome, quando você recebe Jesus, é registrado no livro da vida, que é o livro que está no céu, onde, quando você morrer, quando você partir dessa vida, você virá para lá, para estar com ele para sempre, na eternidade. Então creia que Jesus é o Filho de Deus e o único que leva até Deus. E faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa agora todos os meus pecados e me recebe como teu filho, ó Deus, ou como tua filha. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade e escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para chegar até o céu. Em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, você recebeu o perdão dos seus pecados, você agora recebeu o Espírito Santo, que vai ajudar você a seguir a Deus, e o seu nome foi registrado no livro da vida que está no céu, porque quem recebe Jesus como Salvador único e suficiente tem o seu nome registrado no céu, como aquele que recebeu o perdão dos seus pecados por meio de Jesus. Então, agora procure uma igreja que pregue que só Jesus deve receber todas as nossas orações. Você não deve buscar nenhum anjo, nenhum santo, nenhuma imagem, nenhum amuleto, porque Jesus está vivo e você deve fazer as suas orações diretamente para Jesus.
Ele vai colher as suas orações, levar até Deus Pai e vai trazer as respostas para você. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Vamos orar. Senhor, te agradecemos porque a sua benignidade dura para sempre. Te agradecemos porque o Senhor é o único Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, que criou, meu Deus e meu Pai, grandes maravilhas. O Senhor formou, glórias a Deus, os céus, colocou a terra sobre os mares. O Senhor criou os grandes luminares, formou o sol para governar o dia e a lua e as estrelas para presidir a noite. O Senhor deu libertação para o povo de Israel, assim como o Senhor também nos dá libertação das correntes que querem nos prender e nos amarrar. O Senhor também conduziu o seu povo pelo deserto, assim como o Senhor cuida de nós nos desertos da vida, e o Senhor venceu os reis poderosos que se levantaram contra o seu povo, assim como o Senhor vence os nossos adversários que querem muitas vezes vencer e nos fazer o mal. E o Senhor trouxe provisão para o povo de Israel, assim como o Senhor traz provisão para nós que confiamos em Ti. O Senhor lembra de nós e nos remove de toda humilhação, trazendo mantimento para a nossa mesa e trazendo tudo o que precisamos, cuidando de nós. Te agradecemos porque o Senhor nos remiu, nos perdoou os pecados para nos trazer a salvação, e é por isso que o Senhor merece ser louvado. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e para sempre te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente, com todas as bênçãos que só Ele tem para o seu povo, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor, sempre, sempre. Amém.